Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Na grande sala de reuniões de Lexington Enterprises a atenção era palpável. As telas projetavam gráficos coloridos, mas a concentração de todos parecia suspensa em uma única presença. Katarina Thompson Catherine, a gerente-geral, era uma mulher na casa dos 50 anos, conhecida por seu rigor extremo e exigências por vezes brutais. Ela estava acostumada a comandar sua equipe com mão de ferro, não deixando espaço para erros. Sentado em uma das mesas, Marcus Johnson, um jovem executivo negro com um olhar calmo e determinado, revisava suas anotações. Ele era respeitado por sua seriedade e eficiência, mas sabia que não estava imune aos julgamentos precipitados e preconceitos de alguns superiores. De repente, Catherine elevou a voz, batendo na mesa com sua mão delicada, porém firme. Seus olhos penetrantes se fixaram em Marcus. Marcus, mais uma vez, seus resultados são péssimos. Como você pode nos custar tanto e produzir tão pouco? O silêncio se instalou. Todos os olhares se voltaram para Marcus. Os murmúrios foram abafados pelo eco da humilhação. As palavras eram injustas, deliberadamente cruéis e destinadas a ridicularizar em público. Os ombros de Marcus se tensionaram por um instante, mas seu olhar permaneceu calmo. O que Catherine não sabia era que Marcus possuía uma força interior incomum. Cada palavra que ela proferia apenas reforçava sua determinação em responder com inteligência, dignidade e compostura. Ele sabia que sua resposta não seria apenas para si mesmo, mas para demonstrar a todos que nenhuma injustiça, nenhum preconceito, poderia macular sua integridade. Ele respirou fundo. A tensão aumentou um pouco. Todos prenderam a respiração. Marcus estava prestes a transformar essa humilhação pública em uma lição de coragem e profissionalismo que ninguém esqueceria. Marcus permaneceu imóvel por alguns segundos, permitindo que a humilhação permeasse completamente a sala. Todos ao redor da mesa pareciam suspensos naquele instante, como se o tempo tivesse parado. Os olhos de Catherine brilhavam com autoridade, convicta de que havia alcançado seu objetivo: humilhar um funcionário diante de seus colegas. Então Marcus falou calmamente, quase em voz baixa. Obrigada, Catherine, pelo seu feedback. No entanto, acredito que houve um pequeno mal-entendido em relação aos seus números. Permita-me esclarecer. Um murmúrio percorreu a sala. Catherine franziu a testa, surpresa com o tom calmo e confiante de Marcus. Ela esperava medo, vergonha, não essa compostura soberana. Marcus se levantou e caminhou até a tela de projeção. Com um gesto deliberado, exibiu o desempenho real de seu departamento. Os gráficos e as estatísticas eram claros, seus resultados estavam entre os melhores, e o erro apontado por Catherine praticamente não teve impacto no projeto como um todo. A sala ficou em silêncio. Alguns colegas trocaram olhares atonitos. A autoridade de Catherine, tão imponente momentos antes, acabará de ruir. Marcus respondeu sem raiva, sem humilhação, mas com uma precisão implacável que tornava impossível qualquer crítica infundada. Como podem ver, continuou ele, os nossos resultados estão em linha com os objetivos definidos e o erro mencionado foi corrigido imediatamente. Estou sempre pronto para colaborar para melhorar o nosso desempenho, mas queria esclarecer os factos para que todos tenham uma visão precisa da situação. As palavras de Marcus ecoaram pela sala. Cada frase era ponderada, profissional, mas carregava uma força clara, a da verdade e da dignidade. Catherine, sentindo sua posição vacilar, tentou responder, mas os murmúrios de surpresa e admiração de seus colegas a impediram de retomar o controle. Pela primeira vez, ela se sentiu vulnerável. Marcus, por outro lado, acabará de transformar uma humilhação pública em um momento de respeito e admiração por sua compostura e inteligência. Os olhares que o haviam julgado momentos antes se transformaram em uma mistura de respeito e espanto. Marcus acabará de demonstrar que o verdadeiro poder não reside na autoridade imposta pelo medo, mas no autocontrole e na verdade. Catherine sentiu a sala se voltar contra ela. Seus colegas, antes em silêncio, agora trocavam olhares de admiração com Marcus. Ela sabia que precisava reafirmar sua autoridade, mas cada palavra que proferia parecia perder força diante da clareza e da compostura de Marcus. Ciente dessa dinâmica, Marcus não baixou o olhar. Em um tom que se manteve educado, porém firme, acrescentou: compreendo a pressão inerente a este cargo e a importância de estabelecer padrões elevados. Todos cometemos erros, mas prefiro que nos concentremos em soluções em vez de críticas públicas. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala.
Vários colegas que por muito tempo permaneceram em silêncio diante do comportamento autoritário de Catherine começaram a sorrir discretamente. Marcus conseguirá transformar um ataque pessoal em uma lição profissional sobre liderança e respeito. Catherine, vermelha de raiva e frustração, tentou retaliar. Marcus, não tolerarei esse tom. Você deve respeitar minha posição. Marcus respondeu com calma e inabalável. Respeitar a sua posição não significa aceitar a injustiça, Catherine. Eu respeito o meu trabalho, a minha equipe e os nossos resultados. Acredito que todos devemos buscar a excelência juntos, em vez de tentar culpar alguém. As palavras foram simples, mas seu impacto foi enorme. A reunião, que havia começado tensa, transformou-se em um momento em que a verdade e o profissionalismo prevaleceram sobre o abuso de autoridade. Seus colegas começaram a aplaudir discretamente, alguns até mesmo erguendo a cabeça em sinal de apoio. Marcus não apenas defendeu sua honra, como também inspirou toda a sala com sua dignidade e autocontrole. Catherine, sentindo sua credibilidade vacilar, percebeu que sua tentativa de humilhação pública havia fracassado completamente. Pela primeira vez, ela se deparava com um funcionário que não era apenas competente, mas capaz de transformar críticas em demonstrações de coragem e liderança. Marcus, por sua vez, manteve-se humilde. Sabia que aquele momento marcaria sua carreira, mas também a de seus colegas. Um lembrete de que a verdadeira força não reside no medo ou na intimidação, mas na dignidade, na inteligência e no autocontrole. Após a resposta calma, porém firme, de Marcus, a sala pareceu vibrar com uma nova energia. Seus colegas, há muito em silêncio por medo ou hábito, começaram a demonstrar seu apoio de maneiras sutis, mas visíveis. Alguns assentiram em aprovação, outros trocaram olhares cúmplices, reconhecendo a coragem de Marcus diante da autoridade abusiva. Marcus tem razão, ela sussurra discretamente. Linda Harris, um gerente experiente, estava sentado no fundo da sala. Ele apresentou os fatos de forma clara e sem agressividade. Outro colega, David Collins, ele acrescentou. Era exatamente disso que essa equipe precisava. Sem culpar ninguém, apenas clareza e colaboração. Catherine, sentindo sua posição desmoronar, tentou falar novamente para reafirmar sua autoridade. Mas a cada tentativa, os murmúrios de apoio a Marcus abafavam sua voz. Ela então compreendeu que não podia mais controlar a sala pelo medo. Marcus, por sua vez, permaneceu imóvel e calmo, observando a cena com dignidade. Ele havia transformado uma situação humilhante em um momento de respeito e admiração. Seus colegas não o viam mais simplesmente como um funcionário, viam um líder capaz de defender sua própria honra e a de sua equipe com inteligência e profissionalismo. Obrigado a todos pela atenção, disse Marcus ao concluir a reunião. Acredito que quando trabalhamos juntos com respeito e honestidade, podemos realizar grandes coisas. Quando os participantes se levantaram para sair da sala, muitos se aproximaram de Marcus para parabenizá-lo. O incentivo foi sincero e comovente, alguns o agradeceram por ser um exemplo a ser seguido, outros destacaram sua serenidade diante da injustiça. No escritório de Catherine, o ar estava carregado de frustração e raiva. Pela primeira vez, ela percebeu que seu método de humilhação pública não só havia falhado, como também fortalecido Marcus aos olhos de todos. Naquele dia, Marcus não apenas defendeu sua honra, como também semeou respeito e solidariedade entre seus colegas. A reunião, que havia começado com uma humilhação pública, transformou-se em um momento de triunfo silencioso, porém poderoso. Os dias que se seguiram à infame reunião foram marcados por uma mudança palpável na empresa. Marcus Johnson não só continuou seu excelente trabalho, como se tornou um exemplo vivo de liderança e dignidade. Seus colegas agora o olhavam com admiração e respeito, conscientes da força silenciosa que ele demonstrara diante da humilhação. Enquanto isso, Catherine Thompson se viu em uma posição delicada. Rumores sobre a tentativa de humilhação que sofrerá circulavam pelos corredores, e alguns superiores até já tinham ouvido falar de como Marcus havia brilhantemente revertido a situação. Sua reputação como autoridade incontestável começava a ruir. Marcus, fiel a si mesmo, jamais deixou que isso se transformasse em arrogância ou em motivo de vingança pessoal. Pelo contrário, continuou a oferecer soluções, orientar seus colegas e defender a integridade de sua equipe. Cada projeto bem-sucedido fortalecia sua imagem e seu nome circulava com mais frequência em discussões sobre gestão. Certa manhã, Catarina foi chamada por o conselho de administração para discutir seu estilo de gestão, as queixas sobre seus métodos e o tratamento injusto dos funcionários, amplificadas pela reunião com Marcus, foram seriamente examinadas.
A diretora então compreendeu, tarde demais, que a força baseada no medo tinha seus limites e que o respeito não se impõe, mas se conquista. Para Marcos, a reunião foi apenas mais um episódio, mas para seus colegas, tornou-se uma lenda interna. Sua compostura diante da injustiça, sua capacidade de transformar a humilhação em uma vitória profissional e seu autocontrole mudaram a dinâmica de toda a empresa. No fim, Marcos não apenas defendeu sua honra, ele inspirou um ambiente de trabalho mais justo, onde o respeito e a competência prevaleceram sobre a intimidação. Catherine, apesar de sua autoridade anterior, teve que aprender da maneira mais difícil que a humilhação nunca é o caminho para manter o poder. E nos corredores de Lexington Enterprises cada funcionário se lembrava daquele dia como o dia em que um homem calmo e digno mostrou a todos que o verdadeiro poder reside na coragem, na verdade e na integridade.